Então agora eu vou mostrar um exemplo resolvido para a gente entender como que isso é feito então num caso prático qualquer. Então considere o caso, né, de um estudo conduzido com o objetivo de comparar o consumo calórico entre grupo de mulheres saudáveis e um grupo de mulheres bulímicas, que é um tipo de transtorno alimentar. Tá? Então tinha interesse em fazer um estudo desse tipo. E os dados foram coletados, são mostrados nesse quadro abaixo. O nosso objetivo aqui é retirar dessa informação amostral com 5% de significância se existe alguma evidência de que o nível de consumo calórico é diferente entre o grupo de mulheres saudáveis e o grupo de mulheres que apresentam esse quadro bulímico aqui, tá certo? Então a ingestão calórica dessas mulheres ela foi medida em quilocalorias por quilo, e aí eu tenho uma amostra de tamanho 8 mulheres saudáveis e uma amostra de tamanho 9 de mulheres bulímicas, tá? Uma vez que não foi dada nenhuma informação a respeito da distribuição das variáveis aleatórias envolvidas, quem são elas? O nível de consumo calórico das mulheres saudáveis e o nível de calórico das mulheres bulímicas. Então, eu vou conduzir esse teste usando um procedimento não paramétrico. Tá? Se eu não tenho a suposição de normalidade, eu não poderia fazer o teste T, a menos que eu fizesse uma verificação antes dessa suposição. Tá? Então, eu vou fazer o teste não paramétrico, que é baseado na comparação das medianas populacionais, e a única suposição que a gente está fazendo nesse caso é que o consumo calórico das mulheres dos dois grupos vem de uma distribuição que tem um formato similar, e que essas observações elas são todas ali independentes entre si, é o que a gente chama de mutuamente independentes. Então, para conduzir o teste da maneira como eu falei com vocês até agora, né, eu preciso definir quem é o meu grupo X, quem é o meu grupo Y, e por convenção eu chamei o grupo Y daquele que tem o menor tamanho amostral. Então, nesse meu caso, onde aparecer X, eu estou representando o grupo de mulheres saudáveis, porque o tamanho da amostra era 8. Para as mulheres bulímicas, que eu vou representar por Y, o tamanho da amostra era 9, tá certo? Então, nesse contexto, as hipóteses de interesse são, né, a mediana das mulheres saudáveis é igual ao mediano de consumo calórico das mulheres bulímicas, ou existe alguma evidência que elas são diferentes? Como essa é a pergunta que foi feita, é isso que a gente quer responder, trata-se de um teste bilateral para comparação das medianas, certo? Então, qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer para definir as estatísticas do teste, para depois comparar isso com o valor crítico que vai vir daquela tabela, para a gente tomar uma decisão? Nós precisamos definir os postos, né, dentro de cada grupo, a soma desses postos para a gente calcular as estatísticas de testes que são necessárias nesse caso. Para esse exemplo específico, eu vou resolver com vocês aqui o passo a passo, essa alocação dos postos, caso tenha ficado com dúvidas. Mas está resolvido no próximo slide aí, para ficar no material de vocês, né? Então, como é que eu faço para atribuir postos nesse contexto do teste do Mann-Whitney? Eu preciso ordenar as duas amostras conjuntamente e depois de feito isso, eu vou atribuir os postos, que nesse caso vai de 1 até 17, que é o tamanho total da minha amostra, 8 mais 9, tá? E eu preciso somar os postos separados por amostra. Então, eu posso fazer isso de diferentes maneiras. Eu estou usando essa tabelinha aqui, onde eu já tenho dentro de cada grupo a minha amostra ordenada, e na hora de fazer as atribuições dos postos, eu preciso ficar analisando na minha amostra completa as posições dos meus valores, tá certo? Então, a gente olhando aqui, né, os menores valores começam nesse grupo bulímico. Então, eu tenho que o menor valor da minha amostra é o 16, ele não se repete, então ele está na posição 1 e recebe posto 1. O segundo menor valor que não se repete é o 16,5. O terceiro é o 17. O quarto valor é o 18,4 e não se repete. Agora, o quinto e o sexto menor valor na minha amostra ordenada, eles são iguais, que é o 18,9, certo? Então, qual que é a regra para calcular o posto de valores empatados na minha amostra? A gente coloca a média das posições que eles ocupam na amostra ordenada. Então, 5 mais 6 dá 11, que dividido por 2 dá posto 5,5 para cada uma dessas duas observações. A partir daí, quem é o que está na sétima posição? É o valor 22,9, ele não se repete, recebe posto 7. Depois disso, o oitavo menor valor é o 23,1, ele está lá no grupo 1, mas não tem problema, eu estou analisando a amostra completa, né? Então ele é o próximo.
O valor que está na nona posição, o menor deles, ele está aqui, depois o décimo valor. Olha lá, eu cometendo um erro que é muito comum. O valor que está na posição é o décimo na minha amostra ordenada, é o 24,5. Mas existe um outro 24,5 na minha amostra. Está no outro grupo, mas na amostra ordenada eles estão na posições 10 e 11. Então, qual que é a regra? Cada um deles vai receber a média das posições que eles ocupam na minha amostra geral. 10 mais 11, 21, dividido por 2, 10,5. O próximo valor, que está na posição 12, porque eu já utilizei as posições 10 e 11 para calcular os postos desses dois empates, né? Então, eu começo do posterior, que era o 12. E ele é o 25,2, que não se repete. E aí, a partir daí, os valores que estão na posição 13, 14, 15, 16 e 17 são esses 5 valores aqui sequenciais, não se repetem na amostra. E essas, então, é a minha atribuição de posto correto que eu preciso fazer. As minhas estatísticas W de Y, que é a soma dos postos no grupo com a maior amostra, se vocês somarem, vocês vão ver que isso aqui vai dar 50,5. E a outra estatística, que é o meu WX, é a soma dos postos na amostra menor, né? Que nesse caso aqui vocês vão ver que isso dá 22,5. É o resultado, né, digitado para ficar no material de vocês. E aí, após calculado W de X, WY, eu preciso calcular as estatísticas U de X, U de Y e U, porque é uma delas que vai ser usada como referência lá para saber se eu rejeito ou não o que está estipulado na minha hipótese nula. Então, dados os valores de WX que eu calculei, como é que eu calculo U de X? É WX menos o tamanho da amostra X mais o tamanho da amostra X mais 1 dividido por 2, isso vai dar 66,5. A mesma coisa feita para o U de Y vai dar 5,5, lembrando que o tamanho da amostra aqui é 9, a soma dos postos deu 50,5. E a minha estatística U, que é o mínimo entre essas duas de cima, ela é igual então a 5,5, tá certo? Eu preciso definir agora qual é o meu valor crítico, com 5% de significância, que é aquele valor que vai me definir se o valor observado para a minha estatística, ele indica a rejeição ou não da minha hipótese nula. Como que eu encontro esse valor? Na minha tabela do teste de Mann-Whitney, no caso de um teste bilateral, que é a mesma coisa de eu falar que o teste é bicaudal, tá? Porque é assim que aparece escrito lá na tabela, eu preciso localizar, então, o caso onde eu tenho um teste com nível de 5% e bilateral. Então, se a gente for lá na tabela, vai ser justamente essa que está sendo mostrada na tela. É um teste bicaudal com alfa 5%, então é daqui que a gente vai tirar os valores críticos. Como que eu encontro o valor crítico apropriado? Eu preciso olhar na linha o tamanho da menor amostra e na coluna o tamanho da maior amostra. A minha menor amostra tem tamanho 8 e a maior amostra tem tamanho 9. Se eu cruzo essas duas informações, eu vou ver que a minha estatística de teste, o meu valor crítico, né, para esse teste é igual a 15. O que isso significa? Usando a regra que foi passada para a gente, então a minha região crítica, no caso como o teste é bilateral, ela é do tipo, se a minha estatística U for menor do que o meu U com nível 5%, que no caso era 15, eu rejeito a minha hipótese nula. Tá? Por que a minha região crítica vai ser baseada na estatística U e não na U de X ou na U de Y? Porque o teste é bilateral. E a regra que a gente tinha aqui falava que se o meu teste, se a minha hipótese alternativa, né, indica um teste bilateral, a minha região crítica, né, deve ser formada com relação à minha estatística U comparada com o valor crítico U de alfa que a gente tira lá da tabela do Mann-Whitney. Então, uma vez feito isso, como o meu U observado, que é 5,5, ele é menor que o valor crítico, que é 15, eu rejeito H0 com 5% de significância. No sentido prático, o que isso quer dizer? Que existem evidências estatísticas com 5% de significância de que o consumo calórico mediano é diferente entre mulheres saudáveis e mulheres bulímicas. Por que dessa conclusão? Porque se eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu estou assumindo que existe evidência suficiente nos dados de que as medianas não são iguais. Então, eu tenho evidência de que elas são diferentes, a gente vai no sentido da hipótese alternativa. E essa era a conclusão do teste. Assim como eu fiz antes, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado, né, obtido de um software estatístico. Eu estou usando o Minitab como referência, só para mostrar para vocês que quando eu pego aqueles dados, coloco no software e peço ele para fazer o teste do Mann-Whitney, existe uma maneira de especificar para ele que esse é o teste que eu faço. Ele identifica para mim quem é a primeira mediana, quem é a segunda mediana que ele está tratando.
tá? Então, aqui, pela forma como eu passei os dados, ele pegou justamente a primeira amostra como sendo aquela de tamanho 8. Ele dá uma estimativa pontual para mediano, mas a gente nem precisa disso. E aqui ele está me especificando, né, que as hipóteses que eu pedi ele para testar era a hipótese relativas a um teste bilateral. Dá para especificar a hipótese para teste unilateral, se esse fosse o caso. E aí o que importa aqui é que ele solta, a partir de um determinado método, o valor de uma estatística U, tá vendo? Que é a estatística do teste do Mann-Whitney, e para associada a essa estatística ele solta um valor P. Ele usa dois métodos, que é um fazendo ajuste para empates e outra sem ajuste para empates. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, mas o que importa é que nesse caso os métodos eles deram o mesmo resultado e são equivalentes ao que a gente fez aqui manualmente, tá? E o que importa aqui? Eu tenho o valor da estatística de teste, que é o 5,5, eu poderia pegar esse valor que saiu do software, olhar na tabela do meu item que eu inseri o valor de referência, o valor crítico, para saber se eu rejeito ou não, ou eu posso usar diretamente um outro critério que o software sempre calcula, que é o valor P. Qual é o critério para a conclusão de uma hipótese com relação ao valor P? Se o valor P é menor do que o alfa, rejeita-se a hipótese nula. O nosso alfa é de 0,05, que é 5%, né? Então, o valor P ele é menor do que o alfa, portanto, nós temos evidências para rejeitar a hipótese nula com 5% de significância. Assim como aconteceu com o método da região crítica. A conclusão, então, ela é a mesma e tem que ser. Tá certo? Então, aqui eu deixei dois exercícios para vocês praticarem nesse contexto do teste do Mann-Whitney. Tá? Podem tentar fazer e a gente tira as dúvidas nas aulas síncronas que a gente vai ter. E para fechar, é só algumas observações importantes, que quando os tamanhos das duas amostras são maiores do que 20, vocês vão notar que a gente não consegue nem utilizar essa tabela exata aqui do Mann-Whitney, porque o máximo de combinação de tamanho de amostras que ele dá para mim é 20 na primeira e 20 na segunda. Então, existem indicações na literatura de que quando as amostras são grandes, aqui no caso maior do que 20, ou mais do que isso, né? No caso em que ocorrem empates nas minhas atribuições de postos, é mais adequado a gente utilizar uma outra estatística de teste que tem uma distribuição aproximadamente normal padrão. Mas assim como no caso do teste passado na aula passada, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, não vou abordar isso aqui no curso. Então a gente vai sempre trabalhar com amostras menores que 20 e mesmo se tiver empate a gente vai assumir que a distribuição apresentada na tabela de Wilcox ela é apropriada e pode ser utilizada. Tá? E para fechar, uma outra coisa aqui, só um comentário a respeito, né, de um contraste entre os testes não paramétricos e o paramétrico. Existe uma coisa importante, uma medida importante em teste de hipótese, que é o chamado poder de um teste de hipótese. O poder de um teste de hipótese ele é dado por 1 menos a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que nada mais é do que a gente detectar que a hipótese nula é falsa, quando na verdade ela é verdadeira. Ou seja, rejeitar erroneamente uma hipótese alternativa, uma hipótese nula. Tá? Quanto maior o poder de um teste, melhor, porque aí é menor esse erro do tipo 2. Tá? E em geral, tem diversos estudos que mostram que os testes de Mann-Whitney, quando comparado com o t-student, a razão entre o poder desses dois testes ela é sempre maior do que 0,86. Ou seja, o poder do teste paramétrico ele tende a ser sempre maior e dependendo do contexto de onde os seus dados são gerados, em situações muito atípicas, essa razão ela não baixa de 0,86. Então, na prática, uma estratégia para a gente definir se eu usaria o teste paramétrico ou não paramétrico é: eu faço o teste de normalidade, se ele indicar que eu não tenho normalidade dos meus dados, eu faço o procedimento não paramétrico, que no caso é o teste do Mann-Whitney. Se o teste do Mann-Whitney der o mesmo resultado do teste paramétrico, quer dizer que essa não normalidade dos dados não está afetando o meu resultado final. Então, tanto faz com quais dos testes eu escolho, eu vou ter a mesma conclusão, né? Então, eu prefiro aquele que tende a ser mais poderoso, que é o teste paramétrico. Tá? É só um comentário final, no fundo aqui para fins da disciplina e para fins de avaliação. Nós vamos sempre, no caso, eu vou especificar se eu quero que faça o teste paramétrico ou o teste não paramétrico, né? Dependendo das condições que a gente tem no experimento, mas em geral é assim que é definido e esses que nós vimos para comparação de medianos, no caso de uma amostra ou de amostras dependentes a amostras independentes, é só para vocês terem uma ideia de que existem procedimentos bem mais gerais, que não dependem de muitas suposições sobre de onde os dados foram colhidos, né, qual a distribuição de probabilidade por trás dos meus dados, mas que para diversos outros tipos de procedimento também existem as alternativas não paramétricas, mas a gente não vai cobrir aqui na disciplina, tá certo? Então é isso.
Bons estudos para vocês, não deixem de fazer os exercícios, porque é praticando que vocês vão entender como que a técnica funciona e depois poder, né, num exercício ou numa prova, verificar para mim, me mostrar que vocês conseguiram entender aquilo ali de forma satisfatória, certo? Então, um abraço a todos, bons estudos. Até mais.